Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez passando para liberar uma palavra sobre a sua vida, um direcionamento daquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa. Eu quero falar sobre algo que eu julgo ser de extrema importância, uma coisa que Deus espera de mim. Sabe que muitas vezes nós achamos que o nosso sofrimento move o coração de Deus. Nós achamos que as nossas mazelas, nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lágrimas fazem com que Deus se compadeça de nós. E uma das coisas que nós precisamos entender como cristãos é o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então lembre-se, o seu problema não é um problema somente de sofrimento, não. O seu problema, na verdade, é por causa da sua falta de fé. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. E é isso que eu quero trazer para você como ensinamento aqui, através do princípio da palavra de Deus, para que nós possamos entender. Porque existe uma diferença entre viver uma vida comum e viver uma vida sobrenatural. E essa diferença se chama fé. Porque aquilo que é natural, você vai fazer. Agora, o sobrenatural, você acessa através da fé, daquilo que você acredita. E hoje não é sobre ouvir uma mensagem, é sobre destravar um nível de fé que vai mudar a sua história, que vai mudar os seus resultados. E quando eu digo resultados, eu não estou falando somente de financeiros, eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Então, para você que acredita, fé não é opção, é uma exigência. Por isso que Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Melhor, você quer viver as promessas de Deus? Você precisa ter fé, porque com fé você agrada a Ele. Então, você pode ter talento, disciplina e esforço. Agora, sem fé, ainda assim você não agrada a Deus. E nós olhamos hoje para esse mundo muito hedonista, muito humanista e achamos que somente nós podemos fazer todas as coisas. Não. Naquilo que depende de você, Deus não move uma palha. Agora, aquilo que Ele tem para fazer, você pode fazer a sua parte para que Ele entre com aquilo que Ele tem como provisão. Então, fé não é um diferencial, é um requisito. Você precisa viver uma vida de fé. Em Marcos 19, 9:19, Jesus se indigna com a incredulidade das pessoas. A incredulidade não é neutra, muito pelo contrário. Pelo contrário, ela fere o coração de Cristo. Então, pare de tratar a fé como algo secundário. A fé precisa ser central na sua vida. O foco principal, a coisa mais importante na sua vida é a sua fé. A fé é a conexão com o céu. Deus, ele é a fonte de energia. Você é a lâmpada. Então, nós temos a energia, que é a fonte, e temos a lâmpada, certo? Então, a fonte que é Deus é a energia e você é a lâmpada. Agora, não adianta eu ter energia disponibilizada e ter lâmpada, se eu não conecto as duas. E a oração é o instrumento que vai conectar a fonte, que é Deus, de fé, com você, que é a lâmpada. As três coisas juntas vão interagir e vão trazer luz, iluminação. Então, não adianta ter promessa sem conexão. Sem oração, a sua fé entra em curto. Você precisa orar. Quando a fé enfraquece, a oração desaparece. E quando a oração desaparece, o sobrenatural vai parar na sua vida. Se a sua vida de oração está fraca, a sua fé já está comprometida. Eu quero estimular você aqui a orar, a alimentar a sua fé através da oração. E para isso eu preciso trazer algumas definições. Fé é o músculo que sustenta o peso da promessa. Fé é uma moeda que você compra no mundo espiritual. Fé é enxergar antes de existir. Lembre-se, você acessa tudo no mundo espiritual que Jesus já conquistou na cruz através da fé. Então, quem vive pela fé não depende do que vê, mas ele cria o que ainda não existe. A realidade de quem crê é diferente de quem apenas observa. Você precisa entender isso. A fé é o ponto de partida de tudo em Deus. É a partir da fé. A salvação vem pela fé. É através da fé. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Porque se eu preciso de fé, se eu preciso de oração para acessar o que Jesus já conquistou para mim na cruz através da fé, fé sem relacionamento é uma ilusão. Então Deus não é um recurso. Deus é uma pessoa, e uma pessoa que exige ou espera de mim e de você relacionamento.
E para isso existem alguns princípios no relacionamento: intimidade, santidade, proximidade. Então, antes de pedir algo para Deus, alinhe a sua vida com Ele. Porque você vai precisar de oração e você vai precisar de outra coisa, que é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir notícias, muito pelo contrário. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quem não ouve Deus, duvida de Deus. Fé fraca é resultado de pouca exposição à palavra. O seu espírito tem ouvidos, então Deus ainda fala. Você não cresce espiritualmente por acaso. Você cresce por exposição, quando você se expõe a um relacionamento com Deus através da oração e da palavra. É isso que vai alimentar e vai fazer crescer a sua fé. Porque a fé ativa, ela é uma ambição espiritual. Fé vai te tirar da mediocridade. Quem tem fé não se contenta com o normal, com o comum. Vai querer viver o sobrenatural. Você precisa voltar a desejar coisas grandes em Deus. Sem fé é igual acomodação. Com fé é igual expansão. Agora é você que vai ter que determinar o que você quer para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para o seu futuro. O futuro ainda não foi escrito. Você está escrevendo a sua história hoje para viver amanhã. Os maiores milagres ainda não aconteceram na sua vida. Os maiores nomes da fé ainda vão surgir. Deus ainda está escrevendo a sua história. A galeria dos heróis da fé de Hebreus ainda não terminou. Existem nomes para serem colocados lá e o próximo pode ser o seu. E você pode estar nela. Então você precisa entender que o céu ainda está procurando pessoas que creem de verdade. E eu quero concluir dizendo para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você acaba limitando Deus. Agora, com fé você acessa o impossível. O impossível não é o limite, é o ponto de partida da fé. Deus não mudou. Quem precisa mudar é o seu nível de fé. A sua vida vai até onde a sua fé alcança. Então, volte para a oração. Volte para a palavra de Deus. Volte para o seu relacionamento de intimidade com o Senhor. Deus não é um Deus que a religião apresentou. Deus não é um velhinho estressado que tem muita coisa para fazer, com um cajado na mão esperando você errar para te castigar, para te punir. Não. Deus é como um pai. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, que era um pai, Deus é como um pai que tem 2 filhos. E um filho vai embora para viver a sua vida, aproveitar aparentemente a sua vida. Mas um dia ele se arrepende e volta. E o interessante é que esse Deus, esse pai, está esperando esse filho na porta da casa. Somente um pai que ama espera o filho com um bezerro, com roupas novas, com um anel e com calçados novos. E faz uma festa. E é esse Deus que está esperando por você. Talvez no seu quarto, na sua sala, no seu local de trabalho, no seu carro, onde você está ouvindo essa mensagem. Lembre-se, Deus espera por você e deseja que você viva uma vida de fé. Se você se conectar com a fonte, o impossível deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade. É isso que Deus tem para você. Creia nisso, pratique isso, viva isso. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você acredita que podem também viver uma vida de fé, de um relacionamento de intimidade com Deus, com a sua palavra através da oração. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Deus te abençoe.